Ok, bem-vindos ao nosso programa Políticas Públicas em Foco. Dia 1º de fevereiro de 2025, iniciamos o segundo mês do ano e com o tema de hoje, SOS Indústria Farmacêutica. Por que SOS Indústria Farmacêutica? Porque nós temos aí várias passagens de pessoas sofrendo há anos. Conforme for, eu ainda vou colocar uma pessoa que está aqui próximo ao estúdio para fazer um depoimento do quanto nós estamos sofrendo, a população brasileira está sofrendo com essa situação do paliativo dos remédios. Não é possível que em pleno século XXI nós estejamos atravessando, amargando um paliativo quanto à enfermidade, não a cura da enfermidade, da doença. Porque nós sabemos de várias pessoas, aí, inclusive da área da saúde, que a indústria farmacêutica ela tem a cura para N doenças, mas por uma questão de mais-valia, eles estão tendo a preocupação de criar nas gôndolas das drogarias, das farmácias, o remédio, o paliativo para que as pessoas fiquem condicionadas, certo? Até não poder mais, não aguentar mais, a uma minimização de problemas, de sofrimento, quando nós poderíamos ter os nossos entes queridos muito mais tempo conosco. E acabamos perdendo por uma questão de mais-valia. Essa é a grande realidade. Com muita tristeza que eu falo isso, mas é a realidade. Muitos dos profissionais da área da saúde sabem muito bem do que eu estou falando. E a nossa flora medicinal no Brasil é uma flora riquíssima que nós podemos nos tratar e nos curar com muito mais condição de saúde, né? Se tratar com coisa da natureza e não com essa parte de produtos químicos, de um montão de porcaria, porque se o remédio fosse bom, não chamaria de droga. Essa é a grande realidade. Bom, com a palavra, 4 minutos, Gilvanei Souza. Boa tarde. Boa tarde, Américo, Samuel e Magesse. Bom, quando eu estudei eletrônica, eu aprendi uma coisa, que tudo é comércio, tudo é grana. O vírus de um computador ele é produzido por quem produz o antivírus. Então, a própria indústria que vende o antivírus, ela, antes de vender o antivírus, ela produz o vírus, que é para contaminar os computadores dos usuários, e depois vem com a vacina, que é o antivírus. A medicina, a mesma coisa. A mesma coisa. Podem até dizer que não, mas é a mesma coisa. É tudo comércio, é tudo grana. Porque o vírus nada mais é do que uma sequência. E se você consegue desvendar essa sequência, você pode quebrar essa sequência. Isso é sabido dentro da medicina, dentro da ciência, dentro da tecnologia. Você descobriu a sequência, você quebra aquela sequência. Então, por que a indústria farmacêutica não quebra? Justamente para isso, para manter a dependência do produto. Então, como você falou, Américo, eles produzem um paliativo que vai melhorar o sintoma, a agressividade daquele vírus, né? Daquela doença, para que você continue consumindo aquela droga, aquele medicamento. Eles poderiam resolver, mas não resolvem. E se nós pararmos para analisar, algumas enfermidades ou doenças que poderíamos, que matavam crianças, né, há algumas décadas atrás, depois de 2 ou 3 vacinas, você elimina. Ora, por que com essas doenças infantis você tem uma vacina que elimina e as outras não? Na verdade, para pensar. Por quê? Para manter você na dependência. Isso é sabido. O problema nosso, da nossa sociedade, é que a base legal deveria punir esses laboratórios, deveria analisar essa vacina e esse vírus, e aí sim identificar ou ter uma empresa que pudesse analisar isso de fato. Aqui no Brasil nós temos a Fiocruz, que olha o que eu vou falar, vocês vão até achar isso um absurdo, tá, Américo?
Depois de algumas ações, participando em comitês de bacias e conselhos de meio ambiente, eu identifiquei, eu constatei, né, que hoje a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é de pesquisa e desenvolvimento de vacina, deixou de ser há muito tempo, virou um antro de politicagem. Hoje, na Fiocruz aqui do Rio de Janeiro, tem um nicho político, né, ideológico, que enraizou-se ali na Fiocruz. E eu fico pensando, será que o que eles propagam de documento, de informação, está amparado na base legal, de fato, ou se também atende à politicagem daquele nicho político que se apropriou da Fiocruz? Isso é um fato, isso é verdade. Eu tenho documentos, eu tenho vídeos que comprovam isso, onde envolvem a instituição Fiocruz em politicagem, em politicagem. Então, a própria Fiocruz, por ser uma instituição brasileira, poderia simplesmente cair dentro dessas enfermidades que não tem digamos assim, a vacina que resolva e criar produtos que de fato resolvesse para ser distribuído para o povo brasileiro. E por que isso não acontece? Porque a indústria farmacêutica toma conta do mundo. Isso já foi até motivo de filme. Tem um filme nos Estados Unidos que é verídico, que comprovou toda a sacanagem, toda a treta da indústria farmacêutica comprando médicos para que eles oferecessem, ofertassem muitos medicamentos que, ao invés, inclusive, de curar, tiravam a vida de paciente. Isso não sou eu que estou falando, isso aí tem vídeos, tem fato verdadeiro, tá? Fato. Eu não me lembro agora o nome do filme, mas eu fiquei assim, rapaz, e no final do filme, quando acaba, eles colocam ali os dados, as informações, os personagens que foram criados e os seus verdadeiros da história. Médicos que perderam seus diplomas foram presos por oferecerem medicamentos que a indústria farmacêutica empurrava para eles oferecer, dando a eles montanhas de dinheiro. Então, a indústria farmacêutica é uma máfia que deveria ser combatida pelos países que fossem sérios, como o Brasil, inclusive utilizando a Fiocruz. Mas, como eu disse, a Fiocruz deixou de ser uma instituição, no meu entendimento, séria, e passou a ser uma instituição politiqueira, né? Uma instituição onde pesquisadores e professores fazem a cabeça de alunos, porque a Fiocruz tem a escola Joaquim Venâncio dentro da própria Fiocruz, que faz a cabeça de muito aluno. Tem pesquisadores que vivem de politicagem passeando no Brasil e são professores e não dão aula, mas no final do mês tem um contra-cheque. Ainda utilizam a estrutura da Fiocruz como carro e motorista, que nós pagamos, ou seja, nós estamos pagando para esses indivíduos sem vergonha nenhuma na cara utilizarem essa estrutura para fazer politicagem ao invés de cuidar da saúde da população e descobrir vacinas que de fato resolvam o problema de saúde desses cidadãos. Esse é minha primeira participação, Américo. Câmbio. Ok, Gil. Pois nós estamos falando de coisas fundamentadas, né? O Giovanni, que inclusive diz aí que realmente nós já assistimos várias declarações, várias matérias, né? Ao longo de todos esses anos que nós convivemos, né? Estudamos, pesquisamos e assistimos alguns canais, alguns veículos de comunicação, dos quais podem realmente comprovar tudo isso. Não somos nós que estamos falando e jogando palavras ao vento. Qualquer segmento da sociedade sabe aonde está a verdade, aonde está a mentira. Bem, por isso, SOS Indústria Farmacêutica. O povo pede socorro. Magécio com a palavra, 4 minutos. Boa tarde. Boa tarde, Américo França. Boa tarde, Giovanni de Souza. E boa tarde, Samuel Antunes. Meus amigos, eu estou numa situação. Eu agora vejo por um outro ângulo que eu estou aqui na Europa. Tá? Eu trabalhei numa grande multinacional fabricante de produtos anticâncer e produtos e antibióticos. Tá? O meu filho, numa época, ele teve um problema sério de amidalite, um problema seríssimo. A cada 15 dias eu dava antibiótico para ele, tá? E ele não curava, tá? Então,
Um pediatra, inclusive, da minha filha mais velha, recomendou que ele tomasse uma homeopatia e resolveu realmente a situação dele. Demorou quase 8 meses, né? Ele tomando aquele remédio homeopático e foi curado da amidalite. Mas isso não quer dizer, veja bem, que o antibiótico, que a indústria farmacêutica não fazem produtos de qualidade. O que vocês têm que observar é que o Brasil, por exemplo, é um país onde o saneamento básico, tá, é esquecido, tá? Vocês não podem deixar. Vocês sabem muito bem que você chega numa farmácia e tem aquele produto empurroterapia, onde o balconista receita um produto para você, tá? Onde ele vai tirar um lucrozinho, tem uma etiqueta do próprio produto que ele retira e ganha aquela comissão, tá? Então, dizer que a indústria farmacêutica ela está agindo de uma maneira até criminosa, né? Que tem produtos que ela poderia curar o paciente e o paciente não é curado. Acontece que você tomar determinado medicamento, você tem que fazer um antibiograma, porque o médico clínico geral, o especialista, ele quando vê alguns sintomas, né, que muitas vezes o paciente exagera no sintoma, ou não fala, não dá um diagnóstico, não dá camufla um diagnóstico, o médico receita um produto. Mas o antibiótico, principalmente, deveria ser feito um antibiograma antes de você dar um antibiótico para o paciente. Estou falando de antibiótico é infecção, é inflamação, né? É uma situação mais grave. Então, se tratando de Brasil, o Brasil fazer uma reclamação dessa, onde os hospitais, amigo, eu trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica visitando hospitais. Vocês não imaginam a corrupção, aliás, a corrupção está em todo o Brasil, né? Vocês não imaginam a corrupção que tem nos hospitais, tá? Vocês nem. Eu não vou dar um depoimento aqui, que eu tenho várias provas a respeito disso, tá? Porque eu não quero que o canal caia e para mim não interessa mais. Quer dizer, se o brasileiro não quer, se o brasileiro quer se dizer vítima, né, de tudo brasileiro é vítima, a culpa é sempre dos outros, a culpa é do antibiótico, a culpa nunca é do político que ele votou. A culpa não é, porque ele não exige saneamento básico, ele não exige que os hospitais sejam tem uma limpeza que tem nos hospitais que eu conheço aqui, que os hospitais não passam por um processo de detetização, um processo onde as paredes, porque o vírus, o micro-organismo está no ambiente todo. Então, isso não existe no Brasil. Tá? Então, o brasileiro sempre é vítima. A culpa é da indústria farmacêutica, a culpa é de todo mundo. Só não é a culpa do político que ele vota. Aquele que ele votou, aquele está bem protegido pelo próprio eleitor. Né? Então, não vamos dizer que a indústria farmacêutica evoluiu muito. Minha gente, a penicilina, a tetraciquina, a cefalosporina, a ampicilina. Então, meu amigo, isso não é verdade. Pode acontecer essa situação, realmente. Dizem que a curva do câncer foi descoberta, que o laboratório não tem interesse nenhum, né, e dizer qual é o medicamento correto. Mas existe uma meia-verdade aí. E, como sempre, no Brasil, o brasileiro é sempre vítima. A verdade é essa. Bom, o assunto é muito longo, eu teria muito mais para falar, porque eu tenho experiência de 15 anos na indústria farmacêutica, visitando hospitais e sabendo a situação dos hospitais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, da onde eu visitei. Isso é a minha distância. O tempo foi. Ok. Bem, realmente, né, há pouco tempo, agora tem questão de quê? De 15, 20 dias, se eu não me engano, acho que não tem nem isso tudo. O veículo de comunicação, né, um canal
de TV aberta, acredito que os outros sistemas jornalísticos também veicularam isso, né, que um médico na Rússia teria descoberto a cura do câncer. Agora, não se sabe se é a cura do câncer, né, num todo, ou se parte, né, de alguns embriões aí, né, que foram descobertos. Já existe vacina, inclusive, para determinadas enfermidades cancerígenas, né? Sabemos disso. Enfim, mas é bom o Magés até falar sobre isso, né? Foi muito bom, porque o Magés trabalhou, foi um representante, né? Então, conhece muito melhor do que nós que estamos debatendo aqui. Agora, é claro que os fatos chegam, os registros chegam, as informações são veiculadas e a gente tem que se debruçar nas informações e passar com a maior transparência para a população, porque, independente de que lado estejam, né, indústria farmacêutica, existem familiares deles, dos funcionários da indústria farmacêutica, legislativo, executivo, judiciário, existem os familiares, existem os amigos dos amigos, os vizinhos. Então, nós aqui também, debatedores, quando todo o programa, também temos nossos familiares, vizinhos, amigos e tal. Enfim, então, quando se prorroga ou se cria um paliativo para controlar uma doença e não para exterminá-la, né, acabar de vez, curar, né, nós estamos perdendo entes queridos de tudo quanto é lado. Do lado de lá, do lado de cá, então, não interessa, né, qual é o lado. Todos estamos perdendo. E isso aí, vidas custam muito caras. E, com certeza, tem que custar caro mesmo. Não o comércio do produto, do remédio. Mas a vida tem que ser prioridade, né? Quanto mais a gente ama o nosso próximo, mais queremos que ele perto da gente. Sempre mais, prorrogar a sua vida do nosso lado. Samuel Antunes, 4 minutos com a palavra. Prezado Américo, prezada mesa, demais companheiros da produção, assim como, sempre de maneira especial, nossa querida audiência, para a qual eu venho aqui agradecer, considerando que está crescendo cada vez mais de uma maneira muito forte, e receba aqui os nossos agradecimentos. Pois bem, com relação ao tema, é um assunto antigo, porém é do momento, porque está sempre constante, e é fato. SOS Indústria Farmacêutica. Aliás, a tradição, a lógica, a sociedade, sobretudo os fatos, comprovam de uma maneira muito forte exatamente uma chamada inércia ou falta de uma devida observação desse segmento no trato, mas também no cuidado da vida com relação ao que compete a esse segmento laborar em prol da vida. Os laboratórios, pelo mundo afora, eu gostaria, ao invés de, quando falar laboratório, trazer em termos a defesa à classe médica, porque não está ligado exatamente aos médicos, mas exatamente aos laboratórios, e eu prefiro chamá-los de sistema. O sistema / laboratório hoje estão infectados, senhores. Estão contagiados pela política partidária, ideológica, contagiados, infectados pela política tendenciosa, infelizmente sempre em detrimento do bem maior que é a vida. Estão infectados, como já dito, pela política da mais-valia, sempre com o escopo, naturalmente, de se locupletar, visando exatamente os seus recursos, as suas reservas. Aqui no Brasil, nós temos a área, 90% do Brasil produz, naturalmente, na sua flora, elementos para a cura de muitas enfermidades, de muitas moléstias. Infelizmente, nós temos esse segmento da sociedade hoje, chamado laboratório, que deveria produzir. E no início da fala, eu disse e mantenho que, infelizmente, existe uma contaminação. O sistema / laboratório está infectado
com essas ramificações, por que não, malignas, em detrimento da vida, quando deveria produzir. Existem, inclusive, fatos narrados, comprovados, cientificamente, inclusive, existem estudos apresentados para os órgãos pertinentes que determinadas moléstias, determinadas doenças, já foi descoberto o remédio curador há anos. Sobretudo, o sistema mantém naquele arremediar exatamente para se valer do instrumento da mais-valia. Isso é, no mínimo, é desumano. Não vamos entrar no campo legal, no campo jurídico, porque se assim for, basta dizer que entende-se até mesmo como legal. Porém, fere de a fundo o princípio da moralidade, da ética profissional e, o mais importante, o princípio do amor. E este, fraternal, que alimenta, sustenta cada um de nós com respeito, com carinho, com atenção, o que deveria ter e estar nos corações das grandes autoridades, dos políticos e, sobretudo, desses empresários, que hoje eu bato em cima da mesma tecla e digo: o sistema tem tudo para fazer o excelente e se colocou e ali se estagnou na casa do bom. Está bom. Portanto, nesta prévia, para terminar, fica aqui a minha solicitação à empresa Farmaco que saia da casa do bom para efeito daquilo que Deus programou para produzir e vai para a casa do excelente, do ótimo, para salvar vidas, muitas vidas. Desde já fico meu muito obrigado para a empresa Farmaco a nível mundo, que a partir de então vai se posicionar. Eu prefiro crer assim, senhores. Ok, Samuel. Obrigado. Bem, nós vamos caminhando para o final do programa. E é claro que ficará no final do programa uma fala, um depoimento de uma pessoa muito importante na nossa soberania, né, que levou o humor para vários cantos do mundo. Mas a reflexão no final do programa, vocês se colocarão, né, pensarão, refletirão, e eu tenho certeza que nós vamos tomar uma atitude, sim, quanto àquilo que vai ser falado por essa pessoa. Estamos caminhando para o final do programa, como eu disse. Gilvaneide de Souza, para seus questionamentos, seus comentários e, logo em seguida, suas considerações finais. 3 minutos. Ok, Américo. Bom, vamos lá. O Magesse fala da indústria farmacêutica. Ele cita a penicilina e outros anti-inflamatórios e antibióticos. Esses componentes químicos foram inventados em 1700, 1800, só para ter uma ideia. A penicilina, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi descoberto por um pesquisador e seu filho, que estava sofrendo por inflamações. E ele descobriu a penicilina após trabalhar a casca da ferida que existia no próprio filho. Então a gente percebe que naquela época, 1700, 1800, você tinha pesquisadores e produtores de medicamentos. Hoje você tem a indústria farmacêutica onde os seus acionistas sequer estudaram medicina. Sequer estudaram. São os donos da empresa que produzem medicamentos, mas que nunca estudaram medicina ou produção de medicamentos. Eles só visam o lucro. E só para ter uma ideia que comprova isso, ô Magesse, esse vídeo que eu falei não foi qualquer coisa, não. Foi um documentário. E foi justamente por medicamentos para tratar câncer que estavam matando pessoas nos Estados Unidos. Médicos foram presos por vender esse equipamento, por vender ou dar receita desse medicamento. Foram presos, tá? E quando nós voltamos para a nossa realidade, antigamente todo mundo pegava um resfriado, fazia um xaropezinho, estava resolvido. Agora é vacina para gripe. E já repararam quantas gripes surgiram
De uma década para cá, não estou falando muita coisa, não, uma década para cá. Agora é gripe suína, gripe aviária, gripe não sei de quê, que está pegando os seres humanos. Ou seja, tem uma produção de doença nessa última década nossa. Nós estamos vendo aí a tal da farsa de pandemia, que já está sendo desmontada lá fora, onde muita gente vai ser presa. O próprio Biden saiu e já liberou lá o próprio irmão, que está mais sujo do que pau de galinheiro. Então a gente está vendo a máfia da saúde ou da doença, que está tudo ligado, vem trabalhando de uma década para cá de uma forma muito doida. E aí, aquilo que poderia ser a salvação, principalmente para o nosso país, que é a Fiocruz, para poder fazer um medicamento que resolvesse o problema ou tirar a farsa de medicamentos que não prestam, como foi dessa pandemia, dessa última, nós vimos uma Fiocruz que fez o quê? Nada. Viu a banda passar e ficou ali em cima do muro, demorou pra caramba para fazer um relatório meia boca e por aí foi. Mas vai estourar aqui no Brasil, porque já está estourando lá fora. E não é pouco, não. O relatório que já foi produzido nos Estados Unidos, gente, mas vai cair muita gente e vai chegar aqui. Então a gente está vendo, nós estamos vendo a farsa dessa indústria farmacêutica. E volto a repetir, os acionistas das indústrias não entendem nada de medicina, entende disso, ó, grana, dinheiro. Aí quando o Magesse fala de penicilina, anti-inflamatório, antibiótico, isso foi descoberto há 1700, 1800. Agora, se você parar para agora, para nosso período, século XX, Deus do céu, o que já apareceu de doença, e é uma atrás da outra, onde as pessoas estão morrendo e não tem cura. Fica sempre no paliativo. E tem umas que eu vou te falar, que eu acho que soma, vira uma sopa, né, de doença. Tem umas que é incurável, que a pessoa pega e morre mesmo. E aí você fica imaginando, ora, mas peraí, não é só descobrir a cadeia? Eu falo isso e todo mundo pensa assim, não deve ser tão fácil assim como esse camarada tá falando. É, pior que é. É fácil. Todo mundo tem uma sequência, ninguém é igual. Ó, você já foi. Vou dar um exemplo rápido aqui, ô Américo, para não extrapolar o tempo. Se você entrar numa fábrica de copo, você tem um equipamento produzindo milhões, milhares de copos todo dia. O mesmo modelo de copo, de vidro, o mesmo modelo. Nenhum copo que sai daquela máquina é igual. Ele tem peso diferente, frequência diferente, tem vários fatores que deixam um copo, mesmo você olhando eles, são iguais. Se você bota na balança, tem o mesmo peso, mas a frequência de um copo é diferente do outro. Por incrível que pareça. O ser humano é a mesma coisa. Um vírus é a mesma coisa, ele tem uma sequência. Você descobrir a sequência, você quebra a sequência. O canhão de frequência que foi descoberto na época da Segunda Guerra pelos alemães, que escondem até hoje, ele simplesmente captava a frequência de um objeto e desintegrava o objeto. Aí vocês vão falar assim, pô, esse cara tá maluco, isso é muita ficção científica. Não, isso existe. Isso existe e tá mocosado, muito bem guardadinho, tá? Isso existe. Eles descobriam a frequência daquele equipamento e desintegrava ele. Entrava na frequência e desintegrava. Porque nós somos feitos de partícula. Se você olhar no microscópio potente, uma barra de ferro, você consegue ver do outro lado. São furos, são todos cheios de furinhos. Só que isso tem que ter um equipamento muito pesado. O problema é que escondem tudo isso da sociedade e ficam produzindo paliativo para manter tudo isso, porque tem que ter uma casta vivendo no bem bom e tem que ter o proletariado se lascando para bancar tudo isso. E eliminar um pouco desse proletariado é bom para manter os recursos naturais para essa casta que está na ponta. A realidade é essa, queira você aceitar ou não. Agora, se você acha que isso que eu estou falando é ficção, fazer o quê, né? Câmbio. Espero que o pessoal acorde, Américo, minhas considerações. Como sempre, que essa população pare de ficar tanto no zap, né? Vendo futebol, falando da vida dos outros, e comece a ler um pouquinho, ir para outros mundos, sabe? Para abrir um pouquinho a mente, para ver se tenhamos aí um mundo diferente. Como eu disse, tem uma Fiocruz aqui que poderia estar fazendo alguma coisa, é uma lástima. Virou um covil de politicagem a Fiocruz aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu falo isso sem medo de processo, de nada, porque eu tenho tudo registrado e gravado. A hora que quiser eu mostro pra galera. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho. Câmbio. A verdade sempre
prevalecerá. Né? E eu, mais uma vez, eu posso dizer que em todo o segmento da sociedade, né, existe a fundamentação para aquilo que está sendo questionado. Simples assim. Mas, Jesse, 3 minutos para os seus comentários e considerações finais. Bom, amigos, esse é o tipo de programa que deveria durar algumas sessões, porque o amigo falou que em 1700 e pouco foi inventada a penicilina. Olha, realmente. Agora, se você somar quantos antibióticos foram desenvolvidos, porque meu avô morreu, por exemplo, de tuberculose, meu avô alemão, foi a Petrópolis, porque diz que aquilo não era bom, não sei o que, morreu porque o bacilo de Koch, que é o da tuberculose, foi descoberto depois, entendeu? As mulheres antigamente morriam com câncer de mama. Hoje, 100% do câncer de mama é curado. Então, você só falta me dizer que o político, fazer uma comparação, que o político cura. A política é a grande responsável por os hospitais não serem bem aparelhados, não serem bem equipados, não ser esterilizado. Entrar no hospital no Brasil é uma tristeza, meu amigo. Tá? É uma tristeza. A infecção está nas paredes. Vocês não querem saber quantos antibióticos foram descobertos de 1700 e pouco até hoje. Porque antigamente você tinha, me desculpa a expressão, você tinha uma gonorreia, você tomava um determinado remédio. Aí já não é mais o gonococo, aí é a Chlamydia trachomatis. Mudou. Essa bactéria muda, entendeu? Ela fica resistente a determinados antibióticos. Então, o que quer fazer? Fechar a indústria farmacêutica? Partir para o curandeiro? Partir para o pajé? Não. Todo segmento tem a imoralidade. E todo segmento tem o respeito e tem a parte científica que trabalha séria. Vocês sabem muito bem que a pandemia que nós tivemos foi uma mentira. Eu não tomei. Vocês sabem, eu não tomei a vacina. Por quê? Porque ninguém vai interferir no meu DNA. E toda vacina interferia no DNA. E eu não tomei a vacina. Os meus filhos tomaram porque foram obrigados. E agora está sendo a revelação aí. E eu tomo um remédio de piolho, eu tomo de 3 em 3 meses esse remédio de piolho que me é trazido do Brasil. Então, eu estou muito bem informado a respeito disso. O Brasil precisa parar de ser vítima, de vitimizar as coisas. Existe coisa errada. Concordo que a Fiocruz, hoje, é um antro de política, não existe mais nada, não existe pesquisa, não existe nada. Agora, botar tudo num saco e dizer que a indústria farmacêutica. Só falta dizer que a indústria farmacêutica tem que fechar. É claro que qualquer indústria tem que ter lucro, mas a indústria farmacêutica vem provando. Porque você. Eu trabalhei 15 anos, eu vi a evolução dos medicamentos. Tá? Agora, num ambiente que não é esterilizado, como o hospital, tem muita gente que entra no hospital com problema e sai pior ainda. Mas por quê? Porque não teve medicamento suficiente para tomar, porque o hospital não estava esterilizado, ele entra com uma doença e sai com outra, porque o Brasil é assim, minha gente. Quanto foi cortado da saúde nesse governo? Então é um assunto muito, sabe? É um assunto muito grande. E eu digo a vocês, essa experiência de 15 anos de indústria farmacêutica, ninguém vai tirar de mim, porque eu conheço muito bem isso, conheço como os hospitais operam, e a maior corrupção que a gente vê tá na saúde. Aliás, no Brasil a corrupção está em todo lugar, né, minha gente? Vamos dizer agora que não está. Vai ter alguma CPI para aquele do Fique em Casa? O eleitor vai exigir isso? Tá? Os políticos estão quietinhos, estão escondidos, não se fala mais nada. Nos Estados Unidos tiveram que dar indulto porque o cara ia responder por 30 anos de cadeia o que ele fez. O governo americano tirou o dinheiro da OMS. A OMS não serve para mais nada. Já foi provado isso. Entendeu? Então é isso aí, meu amigo. Infelizmente, nós vamos ficar pela metade e o brasileiro que pensa a respeito disso.
Minhas considerações finais, eu agradeço. Cada um tem a sua posição, é claro, cada um com a sua experiência, tá? Mas o que eu acho é que o brasileiro tem que parar de ser vítima, porque ele não é vítima, não, ele faz parte do que está acontecendo no Brasil. Ok. Bem, realmente eu só tenho que me orgulhar do programa que fazemos, né? Nós, a equipe, porque nós temos experiências, cada um de um determinado assunto, de um determinado até questionamento sobre a experiência que passamos, né? Todos aqui com uma idade madura, e que bom que nós podemos, com essa discussão saudável, passar para a população o melhor do entendimento e, como sempre se fala aqui, né, que o povo acorde para consultar, para pesquisar, para estudar um pouco mais sobre assuntos relevantes, porque, de repente, as redes sociais, elas estouram aí com milhões de pessoas seguindo determinadas coisas engraçadas, algumas bobagenzinhas no bom sentido, né? Mas, na realidade, este é um assunto muito importante, porque nós estamos tratando de vidas, estamos tratando de produtos que podem curar, né? Amenizar ou até mesmo extinguir com o sofrimento de um ser humano e que nós possamos, né, ter os nossos entes queridos muito mais próximos de nós, quer dizer, por muitos e muitos anos. É isso que nós queremos. Nós temos pessoas aí passando por certas dificuldades com relação a enfermidades de câncer, agora com angústia, com ansiedade, com depressão. Né? São doenças que estão chegando aí, que estão acabando, mas estão chegando num século muito forte. Muito forte. E nós temos que ter pessoas realmente debruçadas, certo? No aspecto da responsabilidade, né? Da integridade, da integridade física do cidadão e da cidadã. Simples assim. Samuel, com a palavra, 3 minutos e suas considerações finais. Bem, senhores, como se observa, o clamor da mesa debatedora se dá em face do sistema farmacêutico a nível mundo para que seja desarquivado as muitas fórmulas de medicamentos para cura das moléstias das pessoas pelo mundo afora. Aí está o clamor. É fato, considerando que a doença ela se cura, salvo melhor orientação e conduta de quem de direito, ela se cura pela consequência, pela causa, pelos efeitos. E um dos instrumentos para o combate, para a eliminação da moléstia, da doença, é o tratamento, é o remédio. Esse remédio, produto laboral exatamente lá do sistema farmacêutico. E mais ainda, senhores, as moléstias, as doenças, naturalmente, se oriundam por várias vias. Genética, cancerígena, bacteriana, virótica, e por aí se vai. Então, existem muitas doenças que têm se propagado, inclusive aquelas chamadas doenças negligenciadas, para a qual eu peço uma atenção, e aí, nesse último minuto, eu chamo a atenção para a observação. Aquelas doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos, vírus também, bactéria, como tem falado aqui, que tantos males têm feito por parasitas. E detalhe, são consideradas naturalmente endêmicas à população de baixa renda. Quando o companheiro Gigonei, que no início da sua fala, na sua primeira fala, ele frisou exatamente isto. Ora, a ideia é que nós sabemos que pobre não pode comprar remédio, então vamos remediar. Afinal de contas, não querem acabar com a doença. Essa é a tônica de que assim age. É melhor remediar do que promover o remédio. Essas enfermidades também apresentam muitos indicadores, é fato, indicadores inaceitáveis, sempre em detrimento para a vida,
né? E, naturalmente, traz um investimento reduzido em pesquisa que nós temos observado. Aliás, agora no Covid, nós observamos que logo, logo, num toque, apareceu um monte de fórmulas, vacinas pelo mundo afora. Os laboratórios, o sistema, os políticos ficaram trilionários. E pesquisadores sérios apontaram 3, 4, 5 fórmulas que, de forma eficaz, poderia ali ser administrada e, consequentemente, salvar muitas vidas. E não foi feito. Citando o Brasil, por exemplo, 2 ou 3 fórmulas apresentadas sem nenhum escopo de mais-valia por um determinado político, diga-se de passagem, que saudade daquele político, como faz falta para o Brasil, para o brasileiro e para os mundos, sem politizar a coisa, mas apresentando fato, realidade. Hoje percebe-se, aliás, já é fato devidamente comprovado, que uma daquelas fórmulas tem 100%, não vou citar o nome para não fazer propaganda, 100% de cura para aquele mal que estava estendido, que tantas vidas foram subtraídas aqui, no nosso Brasil. Aí, reforçando para terminar... Sim. Não entendi. Falou, Américo? Para concluir, 1 minuto. Ah, sim. Então, existem essas doenças que são, entre aspas, fabricadas exatamente naquele meio habitat onde o poder público não chega, porque não querem levar exatamente ali o saneamento básico para gerar esses males, enriquecendo todo um sistema que ali eu salvo a pessoa do médico, o corpo médico como um todo, mas botando exatamente na casa do sistema e a indústria farmacêutica. Minhas considerações, meu muito obrigado, sobretudo a minha palavra de alerta para a população, que haja clamores nesse sentido, não só no Brasil, não só na mesa debatedora, mas em todo o mundo, para que a indústria farmacêutica se posicione e, a partir dali, desarquive as muitas fórmulas para curar as enfermidades, as moléstias e salvar muitas e muitas vidas pelo mundo afora. Muito obrigado. Ok, Samuel. Bem, senhores, chegamos ao final do nosso programa e, em nome da nossa equipe, eu quero agradecer aos 2.130 inscritos no nosso canal. Nesse curto espaço de tempo que não fizemos ainda 1 ano de programa Políticas Públicas em Foco, nós crescemos aí em salvo engano, mais de 300 inscritos. Tá? E isso aí nos engrandece e nos faz, né, nos dá um oxigênio maior para que nós possamos fazer para vocês um programa de qualidade. E sempre solicitando que aqueles que nos assistem, que se inscrevam no canal, que divulguem o nosso programa e que deem sugestões. E nós queremos as suas críticas também, sejam elas negativas, positivas, mas isso vai fazer com que nós melhoremos e possamos presenteá-lo cada vez mais com um programa melhor. Chegamos ao final do programa, agradecendo os nossos debatedores e fiquem agora com uma reflexão de um personagem, de uma pessoa, uma figura humana que levou para fora das nossas divisas o sorriso, a alegria, né? E que ele, numa entrevista, ele diz sobre o país dos meus sonhos, o país dos seus sonhos. Produção. E eu gostei de aprender. Então aprendi com o meu povo que quando a coisa está muito séria, o melhor que você pode fazer é brincar com ela. E aprendi a desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde todo lavrador tem um par de bois para puxar o arado, e quando voltar para casa de tarde encontre um par de filhos o esperando, e de noite ao deitar tem um par de pernas para amar. Eu aprendi que todo pobre no país dos meus sonhos terá uma casa para morar e terá o que comer, os hospitais terão remédios, as escolas terão alunos,
os professores receberão salários decentes, os policiais apenas prenderão os bandidos e não os ajudarão a roubar. E os bandidos vão aprender que a grande esperteza é ser honesto, porque na cadeia só tem esperto. Tudo que é trouxa está aqui fora, em liberdade. No país dos meus sonhos, todo cego vai ver, todo surdo vai ouvir, e todo mundo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem vai ser preciso dizer nada. No país dos meus sonhos, os homens brancos vão ver que o coração do preto é do tamanho do seu e o sangue é da mesma cor. O país dos meus sonhos um dia terá uma integração tão grande entre o homem e a natureza que até imagina uma árvore falando para um homem: eu gostaria de me transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde sua família senta, ou no berço do seu filho. No país dos meus sonhos, Deus será o mesmo para todas as religiões e elas todas viverão amistosamente, porque não haverá nenhuma religião se sentindo melhor do que as outras, porque Deus é de todas e até porque Deus não tem religião. O país dos meus sonhos um dia vai existir e ele será tão feliz que nem vai precisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal, eu perco o emprego, mas não perco o sonho. Até o próximo programa, se Deus quiser.